Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Congresso de Coach Empresarial. Meu nome é Rangel Lima, eu sou psicólogo e Master Coach Executivo de Negócios. Estou aqui para compartilhar com você um pouco da minha experiência de mais de 15 anos trabalhando com empresários, executivos, profissionais de alta performance que buscam essa excelência no seu dia a dia. A alta performance é a palavra de ordem de qualquer organização, de qualquer empresa ou profissional que busca um serviço, porque o mercado não aceita mais pessoas medianas. Todo mundo busca pessoas com uma excelência, com algo a mais que realmente entregue resultados. E por que torne-se um influenciador e seja indispensável? Porque você não precisa ser um líder para estar influenciando. Você pode ser um colaborador, você pode ser alguém que influencia o seu cliente, você influencia o seu gestor, ou seja, pessoas à sua volta, e isso vai fazer com que você cresça, você tenha cada vez mais destaque no que você faz, no que você atua no seu mercado, e com isso você se torne indispensável. Combinado? Então eu vou falar um pouquinho dessa experiência, falando um pouco sobre quais são as competências que mais são importantes e relevantes para o mercado de trabalho hoje, para você que é um líder, para você que é um empresário, para você que é um executivo, ou para você que é um profissional de alta performance, como você ampliar e expandir ainda mais o seu potencial e entregar mais resultados no seu dia a dia. Eu vou compartilhar alguns visuais aqui, então a gente vai compartilhando, a minha imagem vai ficar pequenininha aqui no canto, para que a gente possa estar interagindo. E como você não pode interagir comigo, eu não vou saber exatamente assim a sua percepção, as suas reflexões, mas eu quero que você mantenha a mente aberta para poder aproveitar o máximo desse encontro aqui, beleza? Então vai ser um pouco uma espécie de monólogo, vou estar falando sozinho aqui, mas eu espero que você aproveite ao máximo, que você vai fazer muito importante, vai ser muito importante para o seu trabalho, para o seu dia a dia. E ao final, eu vou estabelecer um plano de ação para que você possa sair daqui preparado para fazer a diferença no seu dia a dia. A primeira imagem que eu quero trazer para você aqui é essa aqui. Qualquer profissional, empresário, empreendedor que começa a querer montar uma ideia, um projeto, uma empresa, ele tem o plano e ele idealiza assim, um ponto A, onde ele está e onde ele quer chegar. E muitas vezes a gente pode identificar profissionais que são muito positivos, que pensam, não, eu vou chegar lá, vai ser tudo tranquilo, tudo perfeito, só que nem sempre é assim. A gente sabe que a realidade é muito diferente, né? O mercado muda muitas vezes, a economia muda, os clientes mudam, e nessa época que a gente está vivendo, nos últimos anos, a inovação, a mudança é a palavra de ordem também. Ou seja, a gente sabe que a única certeza é que tudo vai mudar. Então, a gente tem que estar sempre preparado para as adversidades que vão surgir certamente no nosso dia a dia. Então, para isso, é preciso ter uma série de competências e habilidades que eu vou estar falando à frente, para que você não fique no meio do caminho, porque a gente sabe que a maioria das empresas que abrem, elas fecham as portas nos primeiros 3 anos de existência. Então, acho que sei que 90% das empresas fecham suas portas nos primeiros 3 anos de vida. Então, como você ter longevidade, como você se manter no mercado, você precisa estar preparado, cada vez mais preparado, porque senão a gente vai ficar fora do jogo. Tem essa imagem aqui que eu gosto, que tem esse profissional aí, talvez olhando para o outro lado, tendo um pouco de dificuldade, e em cima de uma série de situações ali que poderiam ajudar ele a transpor o outro nível, né? Então, o que ela quer dizer aqui? Não adianta o número de recursos que você tenha. Se você não sabe como usar os recursos, não servem para nada. E a gente encontra muitos profissionais cheios de recursos, cheios de habilidades, mas que não conseguem pôr isso em prática. Então a gente vai ver sim, talvez nessa palestra aqui não vai ver tudo, mas por que que isso acontece? Por que que os profissionais não conseguem ter resultados? Porque o mercado ele vai reconhecer o quê? Apenas os resultados. Ele não quer saber se você tem potencial, não quer saber das características, do que você fez, onde você estudou. Ele quer saber o que que você tem para entregar, ele quer saber do resultado que você vai entregar para ele. Então, se você quer ser um profissional de alta performance, você tem que esperar nada menos do que excelência nisso que você faz. Se você é um atleta, não adianta você chegar em 15º lugar, em segundo lugar, você quer chegar no topo, quer chegar no pódio, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que ter essa meta, essa visão de estar sempre no topo. Então, a alta performance, ela busca o quê? A excelência, estar no topo, estar lá em cima. O que nem sempre é fácil.
mas a gente tem que estar constantemente no dia a dia buscando isso, ou pelo menos se não estar no topo, estar entre os melhores. E para isso tudo precisa uma mentalidade, comportamentos e uma mudança de paradigma. Não sei se você tem essa sensação no seu dia a dia, mas o que eu vejo com muita frequência é que a maioria dos profissionais, empresários, líderes estão cada vez mais assim apertado, o lucro cada vez menor, a pressão cada vez maior. Então, viver dentro dessa realidade não é nada fácil. A única certeza que nós temos é que tudo vai mudar. E o mercado está tendo uma mudança nos últimos anos que ela vai cada vez mais demandar de nós que a gente faça cada vez mais, que a gente faça cada vez melhor, cada vez mais rápido e cada vez por menos. Então, essa é a realidade do mundo dos negócios. Eu não sei se você também percebe isso, acredito que sim. Geralmente, quando eu faço palestras, que eu interajo com o público, eu pergunto isso, todo mundo concorda, porque, de fato, todo mundo vive dentro dessa realidade. Agora tem um ponto importante. Há pessoas que veem essa realidade e dizem assim, ai, mas que ruim que eu tenho que fazer mais, melhor, mais rápido, tem que fazer treinamento toda hora, tem que mudar toda hora, tem que sempre estar pensando em melhoria. Mas essa é a realidade, não vai mudar. E se você quer talvez uma notícia ruim, essa realidade vai ficar cada vez pior, ou seja, cada vez mais a gente vai ter que melhorar nessa performance para poder se manter no mercado. E as pessoas que encaram essa realidade e que veem isso como uma oportunidade de fazer melhor, de poder conquistar mais mercado, é o que a gente chama de profissionais de sucesso, que é aquele profissional diferenciado, preparado, que muitas das habilidades que ele possui eu vou estar apresentando aqui nos próximos slides, para que você tenha essa clareza, tenha essa consciência e possa se manter sempre no topo e estar conseguindo cada vez mais espaço no seu mercado ou onde você atua. Não sei se você conhece ou já ouviu falar desse nome, a Tétrade da alta performance. Os primeiros três aqui você já deve conhecer, que é o conhecimento, habilidade e atitude, né? Conhecimento é você saber, você adquire. Então a gente sabe que o conhecimento ele é a base de tudo na vida. O conhecimento não é o mais importante, mas as pessoas precisam de conhecimento para poder entender as coisas, principalmente se você tem uma área técnica, como por exemplo engenharia, arquitetura, direito, medicina, enfim, a área que você atua, qualquer área que você atua, você tem tecnologia, né, energia, enfim, né? Você tem que ter conhecimento. Então, o conhecimento ele é a base de tudo. Você tem que ter o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais preparado você vai estar para poder tomar as atitudes certas. O outro ponto é a habilidade, que a habilidade é o saber fazer. Isso você adquire com o tempo, você adquire buscando treinamento, você adquire isso com a prática, com o seu dia a dia você vai buscar desenvolver isso. Então essa habilidade, ela é desenvolvida e a gente sabe que ninguém nasce sabendo fazer, é como caminhar. A gente não aprende, não nasceu caminhando, a gente vai com o tempo, caindo, levantando, engatinhando primeiro, depois começa a caminhar, desenvolve habilidades, depois vai correndo, e aí você vai explorando cada vez mais esse comportamento. E outro ponto é a atitude. Essa atitude das três é a mais importante, por quê? Vamos imaginar ali seguindo essa lógica do cair. Você cai, e se você não tiver atitude de levantar, tiver autoconfiança, coragem, determinação, você vai ficar ali sentado e não vai mais ousar, vai ficar estagnado na zona de conforto, né? É mais ou menos como aquela síndrome do sapo fervido, que fica na panela, vai esquentando, e você morre fervido. Então, essas três habilidades, que é o chá, o conhecimento, a habilidade e a atitude, é aquilo que todo profissional tem que desenvolver. E o quarto item, que é a tétrade, é o V de valor. Cada vez mais você tem que identificar qual é o valor que você tem. Esse valor vai nortear as tuas ações, vai nortear o teu posicionamento no mercado, o que vai fazer você procurar que tipo de cliente você quer, que tipo de empresa você quer trabalhar, que tipo de serviço você quer prestar. E esse V, eu diria assim que hoje ele está sendo um dos mais importantes, porque cada vez mais a gente está buscando assim essência, buscar aquilo que é realmente importante para a nossa vida, para o nosso negócio. E quando você tem valores claros, definidos,
tudo fica melhor. Por exemplo, a Disney, ela tem 4 valores lá, que é eficiência, cordialidade, segurança e show, né? Então, esses 4 valores norteiam todas as ações de todos lá os mais 80 mil funcionários que trabalham na Disney. Então, é bem importante que, se você é um profissional liberal, individual, ou um empresário, tem um negócio, uma empresa, uma organização, você tem que saber quais são os teus 4 valores, porque você vai nortear que tipo de conhecimento você vai buscar, que tipo de habilidade você vai querer ter, que tipo de atitude você vai ter que ter no teu dia a dia. E isso também vai nortear as suas ações, que tipo de profissional você vai querer ter na sua equipe, no seu time. E isso realmente esses 4 pilares aí, é o que formam realmente um profissional ou a alta performance. Então, aqui, claro que tem muitos mais detalhes, muito mais informações, mas se você buscar, você tem que fazer a seguinte pergunta: que tipo de conhecimento eu preciso ter na minha área? Que conhecimento que é necessário? Qual habilidade? Qual atitude? E quais são os valores que norteiam isso? Então, eu diria assim para você, começa por onde? Começa por os seus valores. Então, pelo autoconhecimento, olhando o que é importante para ti. Aí vai ficar mais claro para você começar a buscar aí aqui as próximas ações, os próximos passos. Beleza? Tem essa frase que eu gosto muito que diz assim: mar calmo nunca fez um bom marinheiro, né? Porque a gente sabe que na zona de conforto a gente não cresce, ali não tem novidade, não tem acontecimento, é confortável, por isso que se chama zona de conforto. Mas se a gente quer realmente crescer, a gente tem que ir para campo, por isso que um bom marinheiro ele é forjado nas tempestades, nos desafios, e para que você se desafie a sair da zona de conforto, começar a fazer diferente, você tem que ativar o profissional de sucesso que existe dentro de você. Sair do comodismo, sair da rotina, começar a expandir, olhar mais novos horizontes. Muitas vezes a gente vê profissionais que ficam só focados no dia a dia, no seu trabalho, não saem, não viajam, tiram férias. Isso não é bom para os negócios. Você tem que sair, você tem que trocar ideias, tem que fazer network, tem que procurar ir a feiras, congressos como esse, porque se você vai expandir, vai ter novas ideias, novos insights, ver o que está fazendo corretamente, o que precisa parar de fazer e começar a dar novos rumos na sua vida, no seu negócio. O mundo mudou e você está mudando, sabe que a competição entre as empresas tornou-se avassaladoras, né? Então, cada vez mais a gente vai encontrar mais concorrência, mais desafio. Essa é a realidade. E para isso tem 3 comportamentos, que eu chamo aqui o comportamento dinossauro, que é aquele cara que não reage, não se adapta e, por consequência, ele é extinto do mercado. Tem o comportamento avestruz, que é aquele lá que se esconde, o avestruz tem a tendência a botar a cabeça no buraco, ver um problema, um perigo, né? E aí ele é comido, morto, enfim, né? Ele vê a morte para ele. E o terceiro comportamento, que é o mais interessante, o mais recomendado, é o comportamento do astronauta, que ele reage de forma proativa, por consequência ele sobrevive e se desenvolve. Então, que tipo de comportamento você está tendo no seu dia a dia, né? Como que você encara as mudanças? Isso é muito importante, porque isso vai determinar as tuas ações, os teus comportamentos e os teus resultados. Olha esse dado, essa pesquisa aqui da Você SA de alguns anos atrás já, né? Ela é um pouco, tem certos anos, mas ela continua sendo relevante para a gente poder ter uma análise. Fala o seguinte: 87% das organizações demitem profissionais por causa das atitudes individuais, do temperamento pessoal, da maneira como se relacionam e da incapacidade de liderar equipes. Por outro lado, 61% dos profissionais acreditam que perdem empregos por problemas de atualização, de conhecimento e de habilidade técnica ou por falta de experiência. O que a gente consegue perceber aqui? Que falta uma clareza. A pessoa acha que está sendo demitida por uma coisa e, na verdade, é por outra, né? Qual que é o resumo da história aqui? Algumas reflexões disso. O desequilíbrio emocional e as atitudes no trabalho erradas, então, por exemplo, assim, o comportamento ruim, a atitude negativa, vai comprometendo o seu crescimento pessoal, profissional e também a sua própria empregabilidade. Ou seja, o mercado antigamente valorizava muito as competências técnicas. Hoje,
ele prioriza muito mais as competências comportamentais, porque, teoricamente, uma técnica é um conhecimento que você desenvolve. Agora, comportamento, caráter é mais difícil. Então, cada vez mais as empresas, organizações estão buscando nos seus profissionais e os próprios clientes buscando trabalhar com pessoas que têm uma atitude correta e que realmente têm uma postura diferenciada, certo? Quando a gente fala assim, também em expandir nossas áreas, nossas habilidades, tem essas três imagens aqui que eu gosto de apresentar, que são três aquários, né? Tem uma historinha que comenta que uma vez tinha um neto que estava caminhando com seu avô pela cidade e de repente ele passou por um antiquário e olhou assim três aquários de tamanhos diversificados, um pequeno, um médio e um grande. E tinham peixinhos, todos os peixinhos iguais, só que uns eram pequenos, uns eram médios, outros maiores. E aí o netinho pediu para o vovô, por que esses peixes têm tamanhos diferentes? Aí o vô pensou e disse, meu filho, vamos entrar aqui, vamos conversar ali com o dono da loja, ele vai nos apresentar. Aí chegou lá e pode fazer a pergunta para o dono da loja. Daí ele perguntou, senhor, por que esses peixes têm tamanhos diferentes? Daí ele falou assim, meu jovem, esses peixes todos são da mesma espécie e nasceram no mesmo dia. Só que acontece, esses pequenininhos foram criados em aquários menores e, por consequência, ficaram pequenos. Esses médios em aquário um pouco maiores. E esse aqui nos grandes tem mais espaço, eles têm mais liberdade, eles têm mais. Então eles começam a desenvolver maior a sua estrutura, por ficar no confinamento um pouco menor. E aí, essa é a grande questão que eu quero que você tenha como reflexão. Qual é o tamanho do seu aquário? Qual é o tamanho da sua percepção? Quando eu falei no início das crenças, se você está tendo uma vida limitada, você está no aquário pequenininho. Para alguns já deram um passo além, são num aquário maior, já deram um passo fora da sua área de segurança e já estão vendo novas possibilidades. E eu quero que você, com esse trabalho aqui, com essa apresentação, você possa ver um aquário um pouco maior, um oceano azul, um mar de possibilidades que te permita você explorar novos nichos, novas oportunidades e ter mais resultados no seu dia a dia. Então, para isso é importante a gente questionar e procurar sempre quebrar o status quo. Não ficar nunca preso à área de segurança, porque a área de segurança ela não é saudável, ela pode ser confortável, mas não gera crescimento, não gera desafio, e se a gente quer resultado, a gente vai ter que fazer algo diferente e estar sempre buscando o crescimento e a expansão das nossas possibilidades. Aqui é o ponto, né, que eu queria dizer, que quando a gente fala em zona de conforto, você vive uma vida que está sempre nesse mundinho, é casa, trabalho, você conversa com as mesmas pessoas, você faz seu trabalho sempre do mesmo jeito, tudo é sempre igual, isso não gera crescimento. Então, quando você sai fora disso, olha o que acontece, expande essas possibilidades. E é isso que eu quero que você faça aqui, que você possa expandir as suas potencialidades e o seu potencial. O que as organizações estão procurando? Então, falando aqui um pouquinho um pouco mais um conceito aqui, né? O que as empresas buscam? Elas buscam talentos humanos. E o que são talentos humanos? São profissionais altamente qualificados e inteligentes que venham rapidamente contribuir para a superação dos resultados das organizações, aptos a trabalhar em equipes, dentro de um estilo participativo, demonstrando interesse real pelo próprio sucesso, apoiando vigorosamente a visão da empresa e comportando-se como seus verdadeiros sócios. Olha que lindo, olha que maravilhoso, né? A gente sabe que encontrar profissionais assim é muito raro, né? São os diamantes, né? A gente sabe que os diamantes são muito difíceis, raros de encontrar, mas sempre tem por aí, né? Então, olha só quanta oportunidade a gente tem de poder estar aí fazendo diferença. E se você é um profissional que está no mercado, procurando se recolocar, olha quanta oportunidade. A gente precisa lapidar o nosso diamante, né? Como é que se lapida? Trabalhando nossas competências, nossos conhecimentos, nossas atitudes, se conhecendo, se preparando. Então, realmente tem muita oportunidade e cada vez mais está mais escasso encontrar talentos humanos no mercado. Profissionais de excelência, profissionais de alta performance. Realmente, assim, hoje em dia, tem que ficar peneirando muito, mas existem.
Então, se você é um profissional que está meio apagado, está tendo passando alguma dificuldade, algum desafio, procure olhar para você e o que, que você pode fazer para começar a fazer diferente e fazer a diferença no seu meio. Olha só, como que a gente pode conquistar seu espaço? É desenvolvendo suas competências, como eu falei. Agora, o que é competência? É o resultado da multiplicação de três elementos, que é nada mais do que saber fazer, que é o conjunto de informações, conhecimentos e experiências, o poder fazer, que é as ferramentas, o local de trabalho adequado, equipamentos, e o querer fazer, que é a motivação, a vontade e o comprometimento. Se você não tiver essa vontade, essa motivação, esse desejo de mudar, nada vai acontecer, vai ficar tudo como está, né? Naquele marasmo, naquela questão do comodismo, e isso não é legal. Hoje não basta ser bom, é preciso ser excelente, porque qualquer empresa é boa, todo produto, a empresa tem qualidade, tem procedência, então é tudo muito igual. Então a gente precisa fazer o quê? Andar o quilômetro extra. O que é andar o quilômetro extra? É fazer o algo a mais, sempre surpreender o cliente, sempre ir além das expectativas. Quando você fala em atendimento, por exemplo, a FGV tem alguns estudos que diz que de cada 25 atendimentos, apenas um é excelente, é surpreendedor, é surpreendente, é encantador. Então, olha só, de 25 atendimentos, apenas um é encantador, é excelente. Então, olha quanta oportunidade nós temos de andar o quilômetro extra, de fazer algo a mais. Só que para isso a gente tem que fazer o quê? Tirar, como se diz, a bunda da cadeira, é inovar, é criar, é empreender, é ser proativo, é fazer tudo aquilo que nos mova fora da nossa área de segurança e que busque até enxergar além, ver outras possibilidades. Por isso, tudo aquilo que a gente vem falando e que a gente tem que estar aberto, questionar as verdades, ampliar nossas expectativas e procurar sempre olhar ao longe, olhar para o alto e seguir sempre em frente. E agora sim, então, eu quero começar a falar um pouco das competências mais valorizadas pelo mercado. Quais são as competências e que competências são essas? Então, vamos à primeira competência. Liderança situacional. O que é isso? É, na verdade, o ponto, aqui diz o John Maxwell, que os líderes só se tornam grandes quando descobrem quem são eles que precisam das pessoas. Se você não é um líder ou não tem uma posição de liderança, acontece, por exemplo, uma situação onde alguém na empresa precisa de uma atitude diferenciada. Por exemplo, o líder não veio, aconteceu um problema, e você assume o compromisso, você assume aquela liderança situacional e entrega o resultado. Não importa se o resultado foi positivo ou negativo, mas se você se dispôs, você se desafiou, se foi ali autoconfiante, pegou para ti e fez acontecer, não importa o resultado, importa que você agiu frente a isso. Claro que se o resultado for positivo, melhor. Mas liderança situacional é você se apresentar mais, você dar as caras. Tem muitas pessoas que ficam acomodadas, escondidas e, consequentemente, vão ficando cada vez mais, vamos dizer assim, à mercê, à margem daquilo que seria o ideal de crescimento de uma empresa. Então, se você quer crescer, quer ficar, ter visibilidade, espaço e crescimento e ser um profissional de alta performance, você precisa trabalhar a sua liderança. Então, aí vem várias situações que eu vou falar daqui para frente, tudo que eu vou falar daqui para frente vai te formar o quê? Um líder melhor, uma pessoa melhor. Porque ser um líder é ser o quê? Um influenciador, alguém que faz a diferença, alguém que é modelo, alguém que é exemplo, alguém que as pessoas admiram. E se você tem isso, certamente você vai conseguir muito espaço no mercado de trabalho. Outro ponto é que você tem que ter determinação. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Aquele velho ditado já bem batido, mas a gente precisa de determinação. Muitas pessoas começam e desistem muito fácil. Então, olha só, por exemplo, aquela escritora que escreveu o Harry Potter, né? Ela tentou por mais de 15 vezes tentar publicar seus livros, não conseguia. 14 vezes, bem precisamente. Na 15ª vez foi que ela conseguiu isso, passaram-se anos. E ela não desistiu, ela sempre continuou tentando, tentando, tentando. E hoje ela é uma das mulheres mais ricas lá da Europa, lá acho que da Inglaterra, muito mais que a própria rainha da Inglaterra.
E olha só, se ela não fosse persistente, depois de 14 tentativas, a 15ª, ela conseguiu publicar o seu livro. Então, qualquer empreendedor, qualquer pessoa que vence na vida, ele tem muito que determinação. E se você tem pouca ou baixa determinação, certamente você não vai muito longe, vai morrer na praia. Então, os profissionais de alta performance, eles fazem tudo que está ao seu alcance, fazem até o impossível muitas vezes, para poder quebrar as barreiras, os desafios, às vezes olhar para você, porque é muito fácil dar desculpas que o mercado está ruim, que eu não tive isso, que eu não tive aquilo. Eu digo sempre que desculpas não trazem resultados. Somente as ações concretas e efetivas que geram resultados, que podem ser positivos ou negativos, não importa. O importante é a gente continuar sempre determinado até aonde a gente quer chegar. E se você é uma pessoa que sabe onde quer chegar, sabe dos passos que você precisa dar para chegar até o objetivo, certamente você vai estar tendo cada vez mais espaço no seu mercado de trabalho e no seu campo de atuação. Outra habilidade é a persistência, que aqui nada mais é do que pessoas que são perseverantes, sabem que a transformação que almejam é um processo que requer tempo, paciência e empenho contínuo. Além de você ter aquela determinação, é ter essa persistência, essa constância. Tem muitas pessoas que têm muita iniciativa, mas pouca acabativa. Então, a persistência, você é gradualmente se preparando, porque um talento não se torna um talento do dia para a noite. É com muito empenho, com muita dedicação, com muito estudo, habilidade, é você ter motivação, ter incentivo, aprimoramento constante. Isso é fundamental para a gente poder também avançar em direção aos nossos objetivos, em direção à nossa meta, né? Portanto, a persistência, ela é fundamental. Inclusive, tem uma psicóloga americana que lançou um livro recentemente, que ela fala que o segredo do sucesso é ser persistente. Então, se você tiver apenas persistência, já vai te ajudar você progredir na sua carreira, na sua vida e conquistar aquilo que você quer. Portanto, tenha persistência, porque isso vai te levar certamente a chegar muito mais longe do que você imagina ou do que os outros estão chegando. Outro ponto importante hoje em dia, não hoje em dia, mas cada vez mais importante, a gente vê essa corrupção no Brasil desenfreada, no mundo todo como exemplo, né? A integridade é muito importante. Então, sempre vai ter aquele anjinho, diabinho, querendo assim, nos afetar. Então, para que lado, para quem que você está dando ouvidos? Ou seja, para onde está pendendo mais suas atitudes? Você é uma pessoa correta? Você é uma pessoa ética? Porque cada vez mais a gente sabe que tudo está se fechando, né? E a integridade é uma palavra assim que as empresas estão defendendo com unhas e dentes isso. Se você é um profissional que não é correto, não é confiável, não é honesto, certamente você pode estar com os dias contados. É só uma questão de ser descoberto. Dias menos dias, alguém vai descobrir isso. Então, quanto mais coerente você for, quanto mais autêntico você for, verdadeiro, melhor será para você e melhor será também para a sua vida como um todo. Porque a gente sabe que nós usamos muitas máscaras na sociedade. A gente é uma coisa em casa, às vezes no trabalho, com os amigos, e isso tem um gasto de energia. Então, quanto mais você ser uma pessoa autêntica, uma pessoa confiável, ética, correta, mais você vai estar, vamos dizer, no caminho do bem, você vai estar trilhando um bom caminho. Sempre a minha esposa me diz assim, ó, sempre é importante fazer o que é correto, porque fazendo o que é correto, você vai estar sempre tranquilo, não vai ter medo de nada, você vai estar sempre, o bem atrai o bem. Então, é importante sim ter essa integridade, é ser correto, ser honesto, e o que a gente vê de profissionais por aí que são demitidos, porque querem passar a perna na empresa, querem dar aquele jeitinho brasileiro, querem usar da malandragem, e eu vejo muitos profissionais que são corretos, são muito certinhos, que são íntegros, e estão tendo muito sucesso, porque quando você está alinhado de uma forma correta, fazendo um trabalho correto, direitinho, as coisas acontecem de um jeito muito mais tranquilo, muito melhor. Então, e os profissionais e os clientes estão percebendo na gente também isso. Então, eles ficam observando nossos comportamentos, nossas atitudes, para ver se nós temos integridade, se o que você está falando, o seu discurso está realmente batendo com aquilo que você está fazendo no dia a dia e nos seus resultados. Ok? Outro desafio importante aqui numa habilidade é você ter disposição para assumir riscos. Então, isso que eu falei, riscos calculados.
Se a pessoa é muito cautelosa demais, é muito, vamos dizer assim, muito perfeccionista, muito, sabe, medrosa, digamos assim, certamente a pessoa não vai ter tantos resultados, porque o mercado, como eu falei, está muito dinâmico. E você precisa sempre ousar, arriscar. Aquela história, só não cresce, só não se ganha quem não arrisca. Se você não ousar, não arriscar, você nunca vai ganhar. É como investir, não há resultado, você ter um retorno se você não investir em alguma coisa. Então as pessoas muitas vezes querem ganhar sem ter nenhuma ação, sem nenhum envolvimento, sem nenhum risco. Só que todo negócio, toda ação, muitas vezes tem um risco, viver é um risco, né? Agora, se eu ficar só pensando, não vou sair de casa, não vou fazer isso, porque aquilo, a gente vai ficar sempre limitado, sempre numa vida medíocre. Medíocre é ser mediano, e isso não é legal. Então, se você quer alta performance, você precisa estar disposto a correr riscos. E se você se dispor a correr riscos, você tem uma possibilidade que pode ser ganhar ou perder. E não importa o resultado, o que importa é que você está crescendo. A cada ação vai reforçando em ti a tua autoconfiança, a tua segurança, vai te preparando para você ser um profissional mais respeitado, mais renomado no ramo ou na atuação que você vem atuando aí. Legal? Então comece assumindo mais riscos, se desafie mais, arrisque mais, porque isso vai fazer você crescer e ir para um outro patamar. Uma outra habilidade importante do mercado que se busca é ter uma visão estratégica do todo. O que é essa visão estratégica? É você, por exemplo, um exemplo de um cliente típico assim, né? Ele trabalha no departamento, no setor, e ele vê só aquele departamento. Já um CEO, né, um diretor geral, ele vê o todo, né? Então, muitas vezes, esse diretor lá do departamento X, ele está olhando assim, mas por que o meu gestor favoreceu aquele departamento e não nós? Por que ele fez aquilo e não nós, né? Muitas vezes ele critica a ideia do gestor, critica né, talvez uma ação da empresa, mas sem entender por que foi feito isso, né? E o importante é saber entender por que ele fez isso. Se tu vai, eu sempre digo assim, vai conversar com ele. Até eu sugeri esses dias para uma cliente minha, assim, vai procurar lá o gestor, entender por que ele tomou essa atitude. E ela falou, perguntou, olha, eu sabe que eu quero crescer na empresa, eu tenho possibilidades, tal, tal, tal. Eu queria entender assim, você fez tal decisão aquele dia, por que você fez aquilo? Aí ele explicou para ela, deu exemplos, explicou ela, entendi agora o que você queria com isso. Então, essa visão estratégica, a visão do todo. E para isso você precisa ter o quê? O conhecimento geral, você precisa entender no mercado, entender métricas, entender números, entender pessoas, entender processo. Então, você tem que constantemente ter essa visão ampliada do todo, né? Porque se você tiver uma visão muito limitada, muito local, certamente você vai ficar fora do jogo. Então a gente tem que ter essa visão estratégica e para isso existem treinamentos, você precisa investir em conhecimento, habilidade, experiência, porque, de novo, nada cai do céu. Tudo tem o quê? Um tempo, uma maturidade, uma experiência, mas precisa da tua atitude em buscar o quê? Conhecer, explorar, se trabalhar, passar por desafios, se arriscar, porque senão a visão não surge do nada, ela só vem com as nossas ações dia após dia, buscando expandir essas possibilidades. Outro ponto importante aqui é o domínio tecnológico. Cada vez mais a gente sabe que a inteligência artificial vai estar dominando o mundo, né? E se você é um profissional que não domina tecnologia, certamente você vai ter que começar a dominar isso, né? Até mesmo na minha área, como psicólogo, como coach, cada vez mais a gente tem que estar assim, pensando em programas e soluções que estejam aqui, voltadas aqui para aplicativos, algo mais eletrônico, porque cada vez mais as pessoas estão recorrendo muito a esse recurso. Então, tudo na vida vai estar mudando, a medicina, a saúde, a energia, tudo que tu imaginar, o meio de transportes, tudo está mudando e vai mudar muito até 2020. Então, as mudanças são muito grandes, assim, né? Que vão acontecer, já estão acontecendo, que a gente nem imagina. Mas hoje você precisa dominar a tecnologia, então aplicativos, a internet, softwares, programas, toda essa tecnologia é fundamental. Então não vou me detalhar tanto aqui, porque certamente alguém vai estar
trabalhando nesse tema aí em alguma dessas palestras do congresso, mas é importante você, na tua área de atuação, conhecer um pouco mais de tecnologia, seja marketing digital, seja aplicativos, softwares, sistemas, né? E tentar como incorporar um pouco mais a própria tecnologia no teu trabalho, como, por exemplo, para otimizar processos, melhorar o atendimento, melhorar a tua produtividade, melhorar teu foco, né? Não existe nada de assim milagroso, algo que vai funcionar, fazer por você, mas é algo que vai ajudar você a expandir as tuas possibilidades, ou ajudar a fazer teu trabalho, a tua função, o trabalho que tu exerce, de uma forma um pouco mais dinâmica, trazendo mais performance. O outro ponto que é fundamental é o autodesenvolvimento. Muitas pessoas acabam focando muito assim em coisas técnicas, coisas mais assim, digamos assim, mais pontuais, e esquece de desenvolver-se a si mesmo. E o autodesenvolvimento, ele deve ser uma meta e um objetivo que deve ser para todos nós. Todo mundo precisa estar em constante desenvolvimento, que é isso, estudando, lendo, aprimorando, aprendendo coisas novas todos os dias, fazendo treinamentos, especializações. Por quê? A gente, quando vai buscar, por exemplo, um treinamento, uma qualificação, né? A gente faz um treinamento, por exemplo, vivencial de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você cresce suas habilidades, se desenvolve até um patamar e depois, quando termina, você estabiliza. Aquilo assenta, acomoda. Muitas vezes a tendência nossa é voltar para aqueles velhos hábitos, velhas rotinas nossas. Mas a gente já não é a mesma pessoa. Cada vez que você sai da área de segurança, você aprende algo novo, você se desenvolve e depois ela dá uma coisa, ela se expande e depois ela se acomoda. Então, assim, a cada 6 meses, a cada ano no máximo, a gente tem que fazer alguma coisa para poder expandir o nosso autodesenvolvimento. E no dia a dia, buscar ler, buscar trabalhar leituras, cursos, videoaulas, congressos online. Por exemplo, o Bill Gates, ele lê uma média de 50 livros por ano. Olha só, o Bill Gates, que podia ter uma vida tranquila, ficar acomodado, mas ele é um cara que lê em média 50 livros por ano, porque ele está sempre em constante desenvolvimento. E isso faz ele ser o que é o Bill Gates, o homem mais rico do mundo. Então, muitas pessoas de excelência têm esse pilar muito bem desenvolvido. Se olhar lá no planejamento de vida deles, sempre está o pilar lá, autodesenvolvimento. Eles sempre estão fazendo alguma coisa para sempre crescer nesse aspecto. Eu, por exemplo, desde que eu me formei lá em 2002, eu sempre gastei X% do meu recurso que eu ganho, meus ganhos, para trabalhar autodesenvolvimento. Então, eu sempre estou fazendo cursos, formações, aprendendo algo novo, comprando livros, porque isso que me faz manter cada vez mais e crescendo sempre em plena ascensão nas minhas atividades, no meu trabalho. Então, isso é um ponto importante que a gente precisa priorizar e deve ser visto como um investimento, não como um custo, porque investir em si mesmo é o recurso mais valioso, é o dinheiro mais bem gasto e bem mais investido. Beleza? Outro desafio muito grande aqui é administrar o tempo, porque o tempo também ele passou a ser um tema muito relevante nos últimos anos, porque a gente sabe que a única coisa que não volta é o tempo, né? E para isso, o tempo está ligado à produtividade e à realização. Então aqui, só esse tema aqui daria uma outra palestra, né? Então você precisa, principalmente, identificar assim, o que está roubando o seu tempo, né? Investir em alguns treinamentos de foco, produtividade. Mas a dica mais importante, sim, é você ter consciência do que é a prioridade na sua vida. A gente sabe que tem coisas que são prioridades, tem coisas que são urgentes, tem coisas que são banais, circunstanciais. Você tem que focar todo o seu trabalho, toda a sua vida naquilo que traz resultados efetivos. Então você tem que fazer uma análise. O que traz resultado efetivo no meu dia a dia? O que realmente traz resultados concretos para o meu negócio, para a minha vida? E focar nisso. Da mesma forma, ter consciência o que traz, atrapalha meu dia a dia, minha produtividade. Por exemplo, o vilão, o número 1 do chefe da quadrilha, do ladrão de tempo, é as interrupções. Há pesquisas que comprovam que as interrupções no dia a dia, que pode ser por telefonemas, e-mails, contatos, até mesmo WhatsApp, redes sociais, roubam até 4 horas por dia de produtividade. Então, olha só. Então, a gente tem que ter clareza do que rouba meu tempo, né? Por exemplo, interrupções, aplicativos, internet, bate-papo, cafezinho, né?
Essas coisas todas a gente tem que procurar selecionar, não precisa eliminar totalmente, mas minimizar para focar naquilo que traz mais resultado. Então, para isso tem aplicativos, você tem uma agenda, você usar uma ferramenta que eu gosto muito, o Google Agenda, para você registrar suas informações, seus dados, não perder nenhum compromisso. Eu uso o Google Agenda há muitos anos e minha vida assim é bem regrada, ou seja, não perco nenhum compromisso, tenho minha vida toda organizada e consigo otimizar muito o meu tempo. Existem outros aplicativos, como por exemplo o Kanban, Metascrew, tem até o Trello, muitas plataformas que ajudam a gente a tornar o seu dia a dia mais produtivo. Agora, repito, somente o aplicativo não vai mudar a tua vida. O que você vai fazer, qual é a tua atitude. Ele é um recurso que pode ajudar você a organizar mais seu dia a dia, tua vida, teus negócios, para que tu foque realmente naquilo que é essencial, naquilo que realmente vai te trazer mais produtividade. Então, se você tem um desafio com gestão do tempo, invista num coach, invista num treinamento para você, ou no livro, né? Tem um livro que eu gosto que é Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, que é o especialista em tempo no Brasil, né? Um dos maiores do Brasil, que certamente vai te ajudar a você ter novos insights e procurar otimizar melhor o seu dia a dia. Mas se você começar a diminuir somente as distrações, as interrupções, eu tenho certeza que vai gerar no mínimo 1 hora a mais para o seu dia a dia. Outro ponto que eu falei é você querer e precisar. Quando a gente fala que eu tenho que, a gente nunca faz. Quando diga eu quero, eu vou fazer, eu vou acontecer. Então, para de ficar querendo, comece a agir mais. Comece a fazer o que tem que ser feito, que você vai com certeza tornar seu dia a dia muito mais produtivo. A visão empreendedora tem a ver com a criatividade, ela é fundamental para o empreendedor e para o empresário, para o profissional da alta performance, porque ter uma criatividade, essa visão criativa, faz você criar produtos melhores, novos serviços, ver novas formas de entregar, qualidade, produzir conteúdo. Você precisa se diferenciar, se destacar no meio da multidão. E só vai conseguir isso se você tiver uma visão empreendedora. Agora, todo mundo é empreendedor? Nem todo mundo é. Agora, desenvolver uma visão empreendedora não é difícil. Ela é como se fosse a criatividade como um músculo que pode ser desenvolvido e aprimorado. Como é que se faz isso? Primeiramente, sendo curioso, você buscando novidades, buscando sempre aprender coisas novas, você ampliar seu repertório, trocar ideias, ir a feiras, visitar exposições, visitar outros clientes, estudar concorrência. Você muitas vezes até relaxar, você muitas vezes até meditação, trabalhar o mindfulness, que é você parar, sabe, desligar alguns momentos do seu dia a dia do trabalho, quando está num problema, pensar assim, como é que eu vejo, né? Então, tudo isso, né? Você parar de ser perfeccionista, de querer que tudo saia perfeito, senão a gente vai ficar com aquele medo, aquela coisa, né? Não vou entrar em ação, porque se fosse assim, olha o iPhone, já são 10 atualizações. Se o Steve Jobs, quando começou, quisesse fazer algo perfeito, talvez nunca teria acontecido a Apple. Só que ele começou a lançar aquela versão mais a primeira, que teve muitos problemas, e foi melhorando continuadamente. Então a gente precisa ter essa visão mais empreendedora. Então é estar mais aberto ao novo, aprender coisas novas, se abrir, trocar ideias com outras pessoas, conversar, falar dos nossos projetos, que assim a visão empreendedora vem. A criatividade não vem do nada, não é uma intuição, ela pode ser uma intuição, mas essa intuição é alimentada por nossas ações, nossas atitudes. Então, quanto mais você busca, mais vai borbulhar na tua mente ideias alternativas para você encontrar a melhor solução para o teu negócio ou para aquele teu projeto, para aquilo que você está buscando no seu dia a dia. E aqui, essa imagem diz muito, né? O trabalho em equipe. A gente não chega em lugar nenhum se não tivermos equipe. As pessoas mais importantes para uma empresa, digamos assim, que vão fazer os resultados acontecerem, são os líderes. Agora, se os líderes não tiverem equipe, os resultados também não acontecem. E o trabalho em equipe ele é essencial. Então, ninguém tem mais, ninguém vai conseguir se manter no trabalho, se manter no mercado, se não souber trabalhar em equipe, porque a gente sempre precisa das pessoas, em tudo, desde o nascimento até a morte, a gente vai precisar sempre de alguém que nos esteja ajudando. Então a gente tem que parar de ser arrogante, muitas vezes assim, orgulhoso,
egocêntrico, e saber que a gente precisa das pessoas. E quanto mais você trabalhar em equipe, mais parcerias você tiver, mais rede de contatos você tiver, mais longe você vai ir, ok? Tem até aquele ditado que diz assim, se você quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vá com alguém. Então, todas as empresas sólidas e que têm longevidade são pessoas que têm uma equipe muito boa, equipes vencedoras, equipes de alta performance. E quem faz uma equipe de alta performance é um líder de alta performance ou um profissional de alta performance. Então, você, se faz parte de uma equipe, seja o melhor profissional, o melhor integrante dessa equipe. E se você é um líder, faça o seu melhor, dê o seu maior exemplo, seja exemplo para a sua equipe, para que ela também te admire, te siga e juntos possam realmente superar as expectativas e crescer cada vez mais, estar cada vez mais fortalecidos e unidos, porque uma equipe unida é uma equipe imbatível. Aqui eu já falei um pouco da criatividade e inovação, mas repetindo, nos últimos anos que o Brasil vem passando por essa crise econômica e tudo mais, né? O que a gente mais viu por aí foi palestras de inovação. Não foi tanto de motivação, mas foi palestras de inovação, porque é a inovação que traz ideias, a inovação que realmente faz você encontrar alternativas para você sair do buraco, sair de uma situação difícil, por exemplo. Vou dar um exemplo assim, se você está precisando de dinheiro, você vai no banco, você consegue, né? Só que você vai ter o mês que vem que pagar e aí isso vai bloquear a tua criatividade. Então, se você quer estar com problema financeiro, você tem que ser o criativo. Como que eu gero renda? Como que eu crio, muda a minha realidade? Como que eu saio disso? Então, muitas vezes, a solução para um problema é com inovação, com criatividade, e não com o próprio valor, com o próprio elemento que criou o problema. Não sei se você entendeu, mas a gente trabalhando a nossa criatividade, buscando inovação, que é um pouco do que eu falei, de você estar buscando, se aprimorando, ampliando as possibilidades, você vai começar a encontrar muitas ideias e muitas alternativas para começar a se destacar no mercado e fazer a diferença no seu ramo de atuação ou no mercado que você atua. Outro ponto importante é a autoeficácia e o entusiasmo. A gente sabe que, como a gente falou, a autoeficácia é você realmente buscar sempre o seu melhor, você estar sempre determinado a dar o teu máximo. E pessoas entusiasmadas são pessoas que fazem diferença no mercado. Se você parar para pensar, quantas vezes você foi atendido já por um profissional desanimado, desmotivado, ineficaz, e quantas vezes você foi atendido por alguém cheio de entusiasmo, cheio de vida, cheio de brilho nos olhos. Isso faz total diferença. Então, você tem que sempre procurar o que trabalhar o seu entusiasmo, trabalhar a tua autoeficácia, porque você, independente do que aconteça à sua volta, os resultados, você esteja sempre num outro nível mental, emocional, espiritual, de energia, que isso vai certamente impactar os teus resultados, a tua vida, e isso vai ser totalmente maravilhoso na sua vida como um todo, porque se você não tiver esse entusiasmo, o entusiasmo como se diz, é ter Deus dentro de si. Então, quem tem Deus dentro de si, vence qualquer desafio, qualquer obstáculo, você tem essa força que você vai sempre fazer mais, é muito mais, porque o ser humano, ele tem a tendência, muitas vezes, a ser um pouco pessimista em alguns momentos, né? Todos nós, a grande maioria, pensa muito mais negativamente do que positivamente. Então, você sempre ter esse entusiasmo, ajuda você a quebrar essas barreiras, quebrar essas dificuldades e você ir muito mais longe e realmente impactar muito mais pessoas. Porque uma pessoa entusiasmada, ela é contagiante, ela é mais carismática, ela consegue fazer mais amigos, ela consegue influenciar mais pessoas, e isso vai fazer você se tornar uma pessoa, como se diz ali, sempre requisitada e indispensável. Pessoas, como eu falei também, são focadas em soluções e resultados. Você tem que sempre entregar resultado. Eu conheço profissionais que vivem dizendo assim, barra, já eu me esforço, eu me dedico, o meu chefe, meu líder não reconhece isso. E aí o conversa com esse líder e diz, olha, a minha equipe lá não adianta, eu não quero esforço, eu quero resultado, porque de esforço, né? Até ele disse, citou uma palavra assim, por exemplo, lá do burro e do leão, não lembro agora que foi lá, mas assim, se fosse pelo esforço, talvez lá o burro, o cavalo, ganhava do leão, né? Então, o que vale é o resultado.
se foi feliz nessa explicação aí, mas o que vale, de certa forma, não é a força que tu coloca, não é o esforço que tu coloca. Esforço sim é importante, mas é para gerar o resultado. Agora, se tu tá ficado só em esforço, trabalhar, não é por aí. Você tem que pensar assim, qual é o resultado concreto que você está entregando? É aquele ditado, né? O que engorda o boi não é. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa tendência a falar em Santa Catarina, né? O que engorda o boi não é o braço do dono, mas é o olho do dono. Ou seja, o que você está fazendo, esse olhar estratégico, o resultado que está buscando. Então, só ficar ali, outro ditado, né? Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, você fica só trabalhando, mas não está tendo resultado, você tem que talvez mudar algumas coisas, porque o grande objetivo é você entregar resultados. E se você é um profissional que não entrega resultados, certamente você vai ser o quê? Dispensado do mercado. Então, procure focar okay, em métricas, análises, entender do raciocínio crítico, entender de indicadores, entender de gestão de negócios, de empreendedorismo, porque isso é primordial, principalmente se você quer ser um líder ou quer ser um grande empresário ou um grande diretor de um departamento. Se você não tiver essa atenção para métricas, detalhes, vai comprometer muito a sua ascensão profissional. Resiliência, como a gente falou, a gente sabe que a pressão do dia a dia está muito grande, né? E o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de você suportar pressões sem perder o teu equilíbrio emocional, né? Que isso vem muito alinhado já ao próximo item que eu vou passar, que é a inteligência emocional. Então, a resiliência é você... eu dou o exemplo de uma mola. Você pega a molinha, você aperta ela, uma espuma, você solta, volta ao estado normal. O quanto que você aguenta a pressão, quanto que tu tem capacidade de poder suportar a pressão sem desestruturar, sem perder a cabeça, né? E isso é essencial para o líder, para o membro de uma equipe. Quantas pessoas, às vezes, perdem a cabeça no trabalho, xingam, falam mal, se atritam, e isso muitas vezes são demitidas ou perdem clientes por uma atitude inadequada, por uma impulsividade e por uma falta de controle. Então é muito importante a resiliência. E aí vem junto com ela a inteligência emocional, que na verdade é como que você lida com as suas fraquezas, né? Você está trabalhando que a inteligência emocional tem a ver com empatia, é o autogerenciamento, é a capacidade de se conectar com outras pessoas, é como é que você lida com as emoções, como é que você lida com o não, como é que você lida com a diversidade. Então, tudo isso vai te fazer uma pessoa mais resiliente, mais preparada, mais segura, né? Pessoas de excelência são realizadas emocionalmente, espiritualmente e, com frequência, financeiramente. Então, essas pessoas de excelência são realmente pessoas que trabalham muito a sua inteligência emocional. Que aí fica a dica para quem não leu ainda o livro do Daniel Goleman, lá Inteligência Emocional, Tem o Foco, entre outros, que explicam o quanto que a inteligência emocional é realmente importante para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para os nossos resultados. Então, se você não leu ainda, nunca estudou isso, vai atrás, que vai fazer muita diferença na sua vida. E isso vai trazer uma pessoa, vai fazer ser uma pessoa mais positiva. E chegando mais ao final dessa apresentação, eu quero dizer, não menos importante, que é a comunicação eficaz. Não adianta você só ter conhecimento, você ter o conhecimento armazenado, você tem que saber como transmitir esse conhecimento. Então, você tem que saber se comunicar, saber vender suas ideias, porque todo líder, todo profissional que trabalha em equipe, tem empresa, precisa se comunicar. Então, envia-se trabalhos, por exemplo, de autoconfiança, técnicas de oratória, e seja no e-mail, seja numa apresentação, gravar um vídeo, tudo isso é importante, saber se comunicar, então usar um bom vocabulário, ter uma boa expressividade, saber evitar a prolixidade, mas enfim, se comunicar eficazmente, transmitir a sua mensagem, porque se você é como uma pérola no fundo do oceano, ela não vale nada, ela precisa o quê? Vir à tona para ter o valor. Então, muitas pessoas que eu conheço têm muitas ideias, muitos conhecimentos, mas estão armazenados, estão lá fechados. E se você não expor isso, ninguém vai conhecer e certamente você vai ficar lá, digamos assim, lá no fundo do oceano, com uma pérola guardadinha lá dentro e não vai ter valor nenhum no mercado. Então comece a comunicar mais, trabalhe a sua insegurança, sua timidez, trabalhe as suas crenças,
trabalhe enfim, tudo aquilo que pode estar limitando o fato de você expandir mais, expressar mais a sua verdade e soltar a sua voz. Isso é fundamental para você atingir novos patamares na sua vida, no seu negócio. E aí, pessoal, chegando então ao final, eu te pergunto, aonde você quer chegar? Qual que é o seu grande desafio? Qual que vai ser o grande salto que você vai dar, principalmente com esse trabalho que a gente acabou de fazer aqui? A gente está chegando em quase uma hora de palestra. Então, assim, tudo isso que eu falei é bastante um pouco teórico, bastante conceitual, mas, enfim, você pode depois estar assistindo novamente, mas o que que eu vou fazer com tudo isso? Aonde você quer chegar? E para isso, a gente tem um princípio da insanidade, que é não adianta fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Isso não vai acontecer. É sempre ficar no mesmo caminho. Isso não vai gerar progresso, não vai gerar resultado nenhum. Já dizia Einstein, né? O princípio da insanidade é fazer a mesma coisa dia após dia e esperar que as coisas mudem. Então, se você quer resultados diferentes, vai ter que ter atitudes diferentes. Por isso, eu pensei aqui em fazer um plano de romper barreiras. Eu quero que você pegue papel e caneta na mão, né? Se você não pegou ainda, esqueci falar no início, mas tenha papel e caneta na mão. Nós vamos responder algumas questões juntos. Eu quero que você detalhe isso para vocês fazerem a diferença a partir de agora. E a primeira pergunta é: quais são hoje as áreas-chave de resultado fundamentais para o crescimento da minha carreira ou da minha empresa? Você vai identificar assim tudo aquilo que eu quero melhorar, por exemplo, a minha comunicação, o meu departamento comercial, eu quero estudar mais, eu quero ser bom mais em negociação, em vendas. Comece a identificar assim quais são as áreas que você precisa melhorar. Então anote aí quais são as áreas de trabalho que você precisa melhorar e desenvolver na sua vida, tá? Então é comunicação, é relacionamento, é liderança, pensando numa empresa, é o departamento comercial, o departamento financeiro, é a logística, é o marketing, enfim. Defina também qual é o mais importante no momento, porque você querer fazer tudo ao mesmo tempo, talvez não vai dar certo. Não vai ter receita, não vai ter tempo. Então, foque em um, pelo menos. Qual dessas áreas aí será a mais importante, beleza? Então, você identificou aí no mínimo três áreas chaves que você precisa melhorar e trabalhar. E comece agora então a pensar qual delas é a mais importante. Bota com prioridade a 1, a 2, a 3, e depois que você trabalhou a 1, vai para 2 e assim por diante, né? Agora, se você é uma pessoa extremamente organizada, disciplinada de ação, que eu espero que você seja, pode começar a trabalhar as 3, mas se não, é melhor começar uma e fazer uma e depois é para outra, porque inclusive isso é um sinônimo de produtividade e foco. Já se comprovou que pessoas que são multifuncionais, querem fazer várias coisas ao mesmo tempo, diminuem até 25% de sua produtividade, segundo pesquisas americanas, canadenses, lá das melhores universidades. Então, faça uma coisa de cada vez, ok? Depois você vai pensar assim, ó, o que eu desejo conquistar? Qual que é o cenário ideal nessa área? Qual que é o resultado que eu quero? Por exemplo, se é comunicação, por que eu quero comunicação? Para dar palestras, fazer treinamentos, ou eu quero aumentar as vendas? Quantos por cento de vendas, né? Eu quero melhorar a negociação. O que eu preciso de negociação? É influência? Enfim, né? O departamento comercial, tem que contratar mais pessoas? Quantas pessoas? Quais as mudanças que precisam acontecer nesse cenário todo aí, ok? Depois que você especificou isso, você vai fazer o quê? Você vai começar a colocar ações. O que eu preciso fazer para chegar a esse resultado? Quais são as ações específicas? Quais são os passos que eu tenho que dar para me chegar nesse nível que eu estou buscando ou que eu estou almejando? Então, seja muito específico, muito detalhista, para que você consiga atingir esse resultado que você está buscando aí nessa área, nesse quesito aí. Então, usa aí o SMART, então é o que, quando, como, porquê, né? O 5W2H, tem vários métodos de planejamento que podem te ajudar você a planejar. Lembra que os japoneses gastam muito papel, o brasileiro gasta muito recurso. Então, assim, ó, invista no planejamento, porque por uma hora de planejamento equivale a 4 horas de execuções e certamente vão aumentar muito o seu resultado. Depois, quarta pergunta, quais são os obstáculos diários que podem dificultar focar nessa área? Por exemplo, quais são as barreiras? Lembra do início que eu falei lá
que você pensa numa meta, e você olha tudo bonitinho, daqui a pouco vem muitos desafios, comece a prever assim, que possíveis barreiras, obstáculos podem surgir no meu dia a dia. O que pode estar atrapalhando, comprometendo os meus resultados. E então vou me preparar para não ser surpreendido com isso. E por fim, que aspectos do meu potencial devem ser fortalecidos para me impulsionar ao meu objetivo final. Então, o que eu tenho que trabalhar em mim? Quais são as barreiras? Quais são aqueles pontos? Por exemplo, eu quero trabalhar minha autoconfiança, quero trabalhar o meu conhecimento em tal área, eu tenho que ser mais organizado, tenho que ser mais proativo, tenho que ser mais focado, eu tenho que ser menos perfeccionista. Então, enfim, aqui você tem um plano para você iniciar uma mudança com base no que a gente veio falando até agora, né? Porque conhecimento não vale nada se não tiver uma ação concreta. A gente passou aqui um conhecimento para você até agora. Eu quero que você saia daqui, pelo menos, com uma ação específica, né? Se você não conseguiu fazer isso agora, pensar, eu quero que você tenha dá um print da tela, tira uma fotinha da tela aí e responda essas fotos, essas perguntinhas em breve, ou depois aqui, não deixe para depois, porque senão tem até um ditado que diz assim, nunca saia. Sempre que você tomar uma decisão de fazer alguma coisa, faça uma ação junto. Por exemplo, se eu decidir que vou, sei lá, começar a fazer academia, liga na academia e já marca um horário, sabe? Faça alguma coisa, porque assim, nunca saia do local sem tomar uma pequena atitude, porque senão as chances de você não fazer serão muito grandes. Então, se comprometa a partir de agora, quando terminar essa palestra, reveja isso aqui, bota o plano de ação, bota um papel, cola na parede, faça alguma coisa para que você possa ter o resultado que você está buscando nesse encontro, né, ou na sua vida aí, beleza? Agora, pessoal, você sabe que você tem o queijo e a faca na mão. Só depende de você buscar o seu resultado, aquilo que você busca, né? Ou na vida você tem desculpas ou você tem o quê? Resultados. Então, o que você quer, você decide. Você decide o que você quer ter na vida. Porque muitas pessoas têm desculpas e quem tem muitas desculpas não vai ter resultados. E tem uma frase que eu gosto muito do nosso aí, Bill Gates, que fala o seguinte: se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Então esse aí é o grande Bill Gates que fala disso, né? Porque o vencedor é aquele que faz o que a maioria não faz. E se você quer ser uma pessoa de alta performance, quer conquistar mais clientes, quer ser um líder admirado, quer ser uma pessoa influente, quer ser indispensável na vida dos seus clientes ou no mercado que você atua, você tem que fazer o que a maioria não faz para conseguir o que a maioria não tem, ok? Então essa é a mensagem final que eu quero deixar para vocês. Mas antes de terminar, eu quero passar uma última mensagem final, que é contar uma historinha para vocês, para você poder também levar isso em ação. Que certa vez tinha uma pessoa andando na beira de um lago grande, né? E sozinha, andando e pensando como é que eu posso chegar até o outro lado do lago, né? E aí, de repente, aquele silêncio foi quebrado por uma voz do ancião, que chamou assim: Ei, você quer uma carona? Você quer até o outro lado? Ele, sim, quero. Aí o ancião se aproximou com um barco de carvalho, velhinho, assim, né? E aí, quando ele entrou no barco, ele percebeu que nos dois remos tinham duas palavras talhadas. Num dos remos estava escrito uma palavra, na outra palavra. E ele pediu: Ei, o que significa essas palavras ali, né? Aí ele disse assim: ó, esse remo aqui está gravada a palavra ah, planejamento, né? E aí ele começou a pegar aquele remo e começou a remar só com o lado. Começou a planejar, 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 né? Remar. E o barco começou a dar voltas e não sair do lugar. Aí ele falou assim, esse aqui é o remo da ação. Ele pegou o remo que estava escrito a palavra ação e começou a remar, 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 e o barco não saiu do lugar e deu voltas novamente. E aí então ele pegou os dois remos juntos, planejamento e ação, e começou a remar, remar, e o barco começou a ganhar velocidade, começou a avançar nas ondas, e foi calmo e tranquilamente até o outro lado da margem. O que significa o outro lado da margem? Nossos objetivos, né? Então, a gente precisa saber o que a gente quer conquistar, a gente precisa saber o que eu quero na vida, o que é importante, quais são meus valores. E para mim chegar nesse objetivo, eu tenho que ter o quê? Planejamento e ação. Se não tiver os dois juntos, em harmonia, com constância,
com persistência, eu nunca vou chegar aos meus objetivos. E eu espero que com essa apresentação, com esse trabalho, você possa realmente aproveitar ao máximo e fazer a diferença na sua vida e realmente ser um profissional de alta performance, uma pessoa que consegue ser um líder influenciador, uma pessoa que influencia pelos seus comportamentos, pelas suas atitudes, pelos seus resultados e que seja realmente uma pessoa indispensável e requisitada pelo mercado e pelos seus clientes. Então, eu agradeço muito a sua atenção, eu vou deixar aqui meus contatos, se eu tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em receber o seu comentário, a sua pergunta, as dúvidas. Então, a gente se vê em breve, um grande abraço e aproveite o restante aí do congresso e bote em ação todas as dicas que você pegar aí, porque vai certamente levar para um outro nível e para um outro patamar. Um grande abraço e a gente se vê por aí.